Olá aos amigos do canal Academia Olímpia. Hoje agora nós estamos numa fase crítica no nosso mundo, né? Ontem está estampado em todos os jornais, praticamente só se fala nisso em todos os telejornais também, do ataque da coalizão do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos contra a Síria, né? Pois bem, a motivação desse ataque, né, segundo os tabloides, é que o Bashar al-Assad teria feito um ataque com gás, né, o tal do gás laranja lá, gás salim, desculpa, né, que estão falando ali, e que em função desse ato monstruoso que o Bashar al-Assad teria tido, isso causou uma resposta, né, dessa coalizão, que resultou nesse ataque, né, dos americanos ali, mas é em nome dos americanos, britânicos e franceses. Pois bem, vamos falar um pouquinho da união da Rússia, né, da Rússia do Putin. Os russos estão dizendo, né, que esse ataque foi um ataque forjado, né, e que aquilo tudo é uma encenação, que as pessoas que aparecem nesses vídeos terríveis das crianças com o pota, né, tirando o pó de cima e tossindo, aquela coisa que teria sido uma grande encenação. Olha a importância, né, a profundidade desses relatos, a implicação disso tudo, né? E daí a gente pensa, o que tem de verdade nisso? Seria o famoso false flag, ou fake flag, né, que é o ataque de falsa bandeira. Então, eu acredito que sim, gente, baseado em tudo que eu tenho estudado. Agora eu vou jogar um pouquinho para vocês aqui, para que a gente possa, né, ter as informações e ver, mas da onde que a gente tira esse tipo de ideia e por que a gente acha esse tipo de coisa sobre essa situação, né? Eu concordo, estou inclinado, não sou o dono da verdade, mas baseado no que eu tenho estudado, o fato de o Reino Unido promover um fake flag ali no intuito de atacar a União Soviética, a Rússia, melhor dizendo, a União Soviética, coisa lá do Boris Yeltsin, né? Enfim. Esse negócio de falso ataque, que é mencionado pelos russos ali, que seria o que está acontecendo agora. Então, se nós formos botar tudo no mesmo barco, a gente vai pensar, né, que Reino Unido é onde tem a rainha Elizabeth, a família real. E daí a gente sabe que, né, quem estuda aí ufologia, coisa e tal, o que o pessoal tem falado, que são os reptilianos, né, da família real, que são os que comandam o mundo e tal. E aí, aquela história também dos espiões russos que foram envenenados, que causou toda essa revolta contra a Rússia, que mais de 30 países, se não me engano, né, tiveram os seus diplomatas russos que estavam em seus países foram expulsos em função da acusação à Rússia, né, de que eles teriam tentado envenenar pai e filha naquele episódio lá. E outra coisa que os russos estão veementemente negando, dizendo que não, que aquilo de novo foi uma tentativa de jogar o mundo contra a Rússia. Ok, pessoal, vamos pensar um pouco na questão OVNI e qual foi um dos primeiros países que liberou seus arquivos secretos sobre os russos, sobre os OVNIs, me perdoem. Não foi exatamente a União Soviética, não foi os depoimentos da Marina Popov, que é a primeira mulher que voou num jato que ultrapassou a barreira do som. Aliás, ela tem vários recordes estabelecidos. Ela é casada com um astronauta famoso, que não me lembro o nome dele, mas é um Popov também, que leva o sobrenome, né, de casado. A Marina leva o sobrenome de casado. E essa Marina hoje ela faz muitas palestras, coisa e tal, falando dos encontros que os soldados russos, os pilotos russos dos caças, né, tinham com essas aeronaves. Ela comenta inclusive de um piloto
que teve a ordem de atacar um OVNI e que quando ele interceptou ele disse, não, vocês mandaram eu subir para me interceptar esta nave, eu a interceptei, mas eles não estão fazendo nada, eles estão só voando, eu não vou atirar neles. Né? Esse é um dos relatos que ela conta no depoimento dela. E então, se a Rússia está abrindo os segredos e a gente vê que não está acontecendo nos outros países isso, que nem abertamente como aconteceu na Rússia, né? Não acontece isso na França, muito menos nos Estados Unidos, que são os que mais negam, né? Haja vista a própria denúncia do Paul Hellyer em relação ao governo americano, da ocultação, desde lá do acidente de Roosevelt, né? De como isso tem sido sistematicamente oculto. Então, juntando tudo isso, nós temos 3 países, que são 2 europeus, que são França e a Inglaterra. Nós temos a Inglaterra, que são os colonizadores dos americanos, né? Porque essa história do 4 de julho, americano, independência americana é balela, né? É só o povo americano achar que ele é independente. Na verdade, quem continua comandando a patata toda no globo todo, independente dos países, nacionalidades, culturas, é tudo o mesmo grupo de pessoas que parece que até brigam entre si agora para ver quem realmente vai ter o comando global da coisa, né? É os urubu brigando para ver quem é que vai ficar com a carniça. Esse é o grande problema. Então, gente, não, você não vai, mas tu tá falando de falso ataque, não, isso não reforçaria a teoria da conspiração. Ok, vamos ver o que nós temos a respeito disso. Né? Que informações nos foram jogadas que nos levam a ter esse tipo... Pessoal, o assunto que eu estou falando aqui deve ser muito grave porque acabou de acontecer uma coisa inexplicável. Essa câmera que eu estou usando para filmar o que eu estou falando para vocês agora, e o cartão que está dentro dela é o mesmo cartão que eu uso sempre. Eu tenho 2 filmadoras, uma eu deixo lá em cima, quando eu saio coisa e tal, e essa fica direto no estúdio aqui, sempre com o mesmo cartão. E eu uso direto. E agora eu acabei de ser interrompido nessa filmagem que eu estava fazendo para vocês e apareceu uma mensagem ali na filmadora dizendo que era para mim adaptar a velocidade de gravação, porque estava com a baixa low resolution, né? Baixa resolução. E no cartão que eu sempre usei que nunca tive problema, tanto que eu só desliguei, liguei a filmadora e está gravando de novo sem mensagem nenhuma. Ou seja, isso é totalmente atípico, isso é totalmente anormal, não sei por que aconteceu isso. Enfim, eu devo estar mexendo com coisa que eu não deveria estar mexendo, mas... Não sei, mas vou continuar falando. E o negócio é o seguinte, quando eu falei dos vídeos que eu tenho aqui, é por causa das denúncias que constam naqueles vídeos. Gente, eu vou pedir para vocês, para agora, quem ficar mais interessado nessa questão do que está acontecendo, nessa questão de guerra, nessa questão de false flags, agora eu vou jogar um monte de informação aqui para vocês. Algumas que eu tenho que vocês vão poder constatar diretamente só procurando nos vídeos do nosso canal, vocês vão entender muita coisa que eu estou falando. E outras coisas eu vou sugerir que vocês procurem em outros canais muito legais, que nem o do Ozzy Pena. Eu sempre estou falando do Ozzy Pena aqui porque eu acho que é um cara muito bacana no conteúdo que ele apresenta lá, da forma que ele apresenta as coisas, né? Então, já que eu mencionei o Ozzy, assistindo os vídeos dele, eu já vi em 2 ocasiões ele botar o videozinho do cara que fala do plano dos Estados Unidos, lá, acho que antes da invasão do Iraque ainda, né? Que eles já tinham determinado num plano deles lá que eles iam desestabilizar 5 ou 6 países ao redor do mundo. E que terminaria na Síria. E, cara, assim, ó, se naquela época alguém fosse falar daqueles vídeos lá, todo mundo ia dizer que é loucura. Mas hoje em dia, presenciando que tudo isso aconteceu, todos os países mencionados lá realmente foram os que foram atacados. E agora culmina na Síria, nesse ponto que nós estamos, como fosse o encerramento da agenda deles, que começa lá atrás. Então são indícios muito fortes que não podem ser ignorados. Então nós não estamos aqui jogando falastrices, nós estamos aqui falando de depoimentos sérios, contundentes, que foram feitos há muito tempo atrás e que, olhando agora a história recente de guerras, de atentados que vem acontecido, simplesmente comprova o que foi colocado lá. Então, além desses 5 países que estrategicamente seriam desestabilizados, que é exatamente o que está acontecendo, então o Ozzy Pena já falou nisso, já abriu o olho da galera para isso, então se inscrevam no canal do Ozzy, assistam o canal do Ozzy, eu acho que só soma muito. Eu particularmente sou fã do Ozzy. Vamos começar com as denúncias que eu falei que estão aqui no meu canal do Aaron McCollum. Gente,
Quando eu coloquei os vídeos do Aaron, eu achei, nossa, que as pessoas iam ficar doidas com o negócio ali. E não rolou. Tem um nível bem baixo de visualizações. Deve ser quase 2 horas e meia de entrevista, eu não sei. Eu devo ter feito uns 6 ou 7 episódios de 20 minutos, porque ele é bem extenso. Então eu peço que para quem estiver interessado em entender o que está acontecendo aqui, vocês vão ter que ver todos os depoimentos, né, dos ex-soldados americanos que hoje eles não estão mais eles não estão mais na ativa, né? Então eles se sentem mais encorajados a revelar, a delatar as coisas que... denunciar, né, as coisas que eles presenciaram, que eles sabem que estão erradas, que eles sabem desse comando oculto, né, desse governo das sombras, que realmente tem um plano terrível, sórdido de domínio mundial. Não é teoria da conspiração. Então, quem acompanha pelos noticiários o que está acontecendo agora na Síria, né? E por isso que eu digo, gente, que sempre quem vê uma informação baseada nas outras informações que eles já têm, eles interpretam de uma forma diferente. Então, para nós entender o que está acontecendo agora na Síria, e essa questão, mentira, não é, esse ataque aconteceu, esse ataque do veneno, né, mortal, do gás mortal, o ataque químico, que motivou esse ataque dessa coalizão França, Estados Unidos e Inglaterra à Síria, né? Então é falso esse... né? Foi tudo um intuito de provocar a guerra. E qual é que é o interesse que as pessoas têm em provocar a guerra? Né? Então agora a gente começa a perceber, olhando para as coisas que estão acontecendo no mundo, que tudo aquilo que a gente tem falado nesse canal começa a se afunilar e começa a fazer sentido. Opa, agora não é mais tanto papo de maluco. Agora a gente começa a perceber pelo que está acontecendo que tudo que foi falado, denunciado por esses soldados americanos ali, é uma realidade. Né? Então nós temos o Aaron McCollum, nós temos o Duncan O'Fillion, não sei direito dizer o nome do rapaz lá, nós temos Dave Corso. Nossa, mas é um monte de gente, é um monte né, que são ex-soldados que eles foram lá, presenciaram, né? O Aaron McCollum é um dos que saiu mais cedo do serviço militar porque ele notou mais rápido aonde estavam metendo ele. Então eles entram às vezes para defender a pátria, para fazer coisas nobres, para ajudar o planeta, conforme eles imaginam, a humanidade. E aí quando eles descobrem que eles são simplesmente marionetes, né, que eles são joguetes na mão desses controladores, que não se preocupam com nada, o ser humano e gado para eles é a mesma coisa. Talvez eles achem até mais utilidade no gado do que no próprio ser humano, não sei, é o que está parecendo. Então, gente, é complicado. Então eu peço para vocês, né, que assistam esses programas, portais interdimensionais. Ex-soldado americano denuncia. Tem 7 episódios, eu acho. É um pouco chato às vezes, porque quem não tem o contexto, quem não assistiu outros programas do Projeto Camelot, às vezes fica meio perdido no que ele está falando ali. Como várias coisas que o Aaron McCollum denuncia, eu já tinha ouvido de outras bocas de outros militares, outras pessoas denunciando, para mim foi ficando super interessante e foi corroborando outros aspectos da história que eu tinha ali. Então isso me fez ficar com bastante vontade de assistir até o final, e realmente entender o que esse Aaron McCollum está colocando. Então, gente, bastante importante, assistam lá esses depoimentos, e ele fala que ele próprio como soldado participou de um desses fake flags. Então quem vai convencer um soldado americano que botou uma farda de um outro exército para simular um falso ataque de que o governo americano não é capaz de fazer isso? Se ele fez. Se ele saiu do exército quando ele constatou esse tipo de coisa, quando ele foi né, indagar ao comandante dele, né, dizer, mas como assim? O que é isso que vocês estão fazendo? Não, tu é soldado, tu obedece e não questiona. E como não questiona? O que nós estamos fazendo aqui está errado. Pronto, foi suficiente. Ele não só foi expulso do exército, como o que aconteceu na vida pessoal desse cara, entendeu? Então assistam lá o programa.
E mesmo que vocês não entendam o contexto, tenham um pouco de paciência e recomendo, assistam todos os episódios do início ao fim. Mesmo que vocês não entendam muita coisa agora, se for o caso de vocês tomarem anotações de nomes que ele for falar, de nomes de cidades que ele vai falar, de regiões, ele fala bastante do canal de Suez, né, da movimentação dos navios que tinham lá, que na verdade eles estavam lá para defender um portal. Então, gente, é muito importante e interessante. E agora esses programas, assistindo de novo, vai nos ajudar a nos situar em relação ao que está acontecendo. Então ele fala lá, o Aaron McCollum, ele diz, gente, esse negócio de Estado Islâmico é uma mentira absurda. Eles, da mesma forma como foi a Al-Qaeda no tempo do Iraque, né, que era a Al-Qaeda depois começou o ISIS, né, que é o Estado Islâmico agora. Então eles sempre vão inventar um bode expiatório para que cause uma confusão, entendeu? E eles vão lá e fazem um ataque para culpar quem eles querem culpar, que é o que está acontecendo agora. Precisamos invadir a Síria por alguma razão, que a gente não sabe ainda qual é. Da mesma forma como nós não sabíamos a invasão do Iraque, hoje a gente sabe que a invasão do Iraque, né, foi tudo uma fraude. Então hoje não se sabe das armas de destruição em massa, mas o que se descobriu depois de 10 anos dos Estados Unidos estarem ocupando o território americano? Descobriu-se que o verdadeiro motivo da guerra era o que estava lá dentro do zigurate, né? Que é o tal do portal que foi desmontado e levado para os Estados Unidos. Porque o medo deles era o que o Saddam Hussein poderia fazer se ele tivesse a capacidade de manipular e abrir o portal. De manusear, digamos assim, né? E abrir o portal. Então antes que isso acontecesse, né, mas eles precisariam um motivo, né? Eles tinham que dar um motivo para o mundo para justificar a invasão lá. E não podiam dar um motivo verdadeiro. Como é que se eles estão tentando esconder essa questão OVNI, essa questão multi-universo, essa questão que tem os portais dimensionais, tudo. Se eles querem esconder isso, como é que eles vão alegar, nós vamos invadir porque tem um portal? Eles não podem falar sobre isso. Então eles tiveram que inventar um motivo. Aí quem foi a marionete da vez escolhida naquela época lá? Este nobre cavalheiro aqui, ó, Colin Powell. Por que eu falo nobre cavalheiro? Porque segundo o depoimento desses soldados, de alguns desses soldados que eu falo pra vocês, e aí tem o Bob Jean também, que ele engrossa o couro, que ele corrobora o que fala a todos os outros nesse negócio aí, e ele diz que o Colin Powell não é um cara mal intencionado e nem seria uma má personalidade. O que aconteceu com ele é que ele foi uma marionete. Então, se vocês se lembrarem dessa ocasião aqui, onde o Colin Powell ele veio a público, né, mostrando aquele tubinho de ensaio com aquele pequeno tubo, né, que ele dizia que era antrax, na época o antraz, né, tava na e tal. E aquilo ali foi o que revelou, olha, aqui estão as provas e não sei o quê. O que o Colin Powell não sabia no momento que ele botou o rosto ali? Ele estava sendo convincente? Claro que estava sendo convincente. Ele acreditava que aquilo era a realidade. Mas onde é que está o problema então, Luciano? O problema está no pessoal do serviço secreto. Aí entra a ANS, a ASN, não sei, né, a agência americana lá, a própria CIA, né? Então, o serviço secreto vai lá e diz, nossos agentes encontraram essa prova. O Colin Powell era apenas o porta-voz. Então ele vai lá, ele é general, né? Aí ele vai lá e mostra, olha, aqui está o motivo, aqui está a prova. Mas ele não sabia que ele estava sendo enganado pelo seu próprio serviço secreto. E ele achava que aquilo era um motivo, né, plausível, contundente para a invasão do Iraque, que foi justificado. Tanto é que os Estados Unidos atropela a decisão da ONU de não atacar e ataca. Ou seja, nós temos uma organização mundial que em tese analisa a situação para dizer se tal coisa deve ou não ser feita. Aí eu pergunto, qual o respeito da nação americana em relação à ONU naquela ocasião? Aí eu pergunto de novo, né? O que a ONU fez quando foi atropelada pelos Estados Unidos na decisão de atacar o Iraque? Aí eu pergunto mais uma coisa para vocês. E agora, depois de todos esses anos que foi descoberto que não havia tal das armas de destruição em massa no Iraque, o Iraque foi totalmente devastado, ainda hoje o negócio lá também em terra de ninguém, né?
E aí eu pergunto para vocês, o que a ONU está fazendo para punir os Estados Unidos daquela época sobre o falso motivo que levou à invasão do Iraque? Não se fala mais nada, águas passadas. E aí, gente, dá para confiar na ONU? É complicado, né? Então vamos lá. O Colin Powell vai que nem uma marionete, inocentemente, pelo que dizem o depoimento desses ex-soldados que estão realmente no âmago da questão do que está acontecendo. Eles estão lá de dentro as informações quentes rolam, né? As fofocas dentro do corporativismo militar, elas são diferentes do que vaza. O que eles podem falar entre eles é diferente do que é falado entre os não militares. Então isso tudo tem que ser avaliado. Então, né, eles inventam um motivo, então rola o fake flag, eles vão lá, invadem o Iraque de acordo com seus próprios propósitos, né? O mundo não consegue fazer nada para impedir isso. É provado depois de um tempo que aquilo tudo foi uma farsa, coisa e tal, mas ninguém menciona em punir os Estados Unidos, em criar sanções ou em chamar os verdadeiros culpados para uma corte marcial mundial ou alguma coisa do gênero, né? Então, o que estão falando agora? Agora vamos voltar para o caso atual. Estão falando de novo, então vamos juntar a questão dos espiões russos que foram envenenados, pai e filha. Qual a culpa disso foi jogada sobre o Kremlin? O Kremlin diz que não tem nada a ver com isso, né? O Putin e os seus lá dizem que não tem nada a ver com isso. E foi uma mentira. Só que isso foi o suficiente para causar a expulsão dos diplomatas de várias partes do mundo, mais de 30 países, em solidariedade ao Reino Unido. E aí parece que estão querendo segregar completamente a Rússia, né? Estão querendo separar a Rússia do resto do mundo. Está virando um mundo contra a Rússia, mais ou menos. Aí agora se pronuncia a Rússia dizendo que talvez vai começar a fornecer mísseis para a Síria, para eles começarem a se defender, né? Julgando injusto o ataque que eles estão recebendo. Aí o Irã também se envolve agora, dizendo que também está a fim de ajudar a Síria. E aí a gente começa a ter aquela coisa de caminhar para um conflito global. E qual é que é o problema de nós caminharmos para um conflito global, né? E por que esse interesse tão ferrenho justamente... Quem é que está querendo guerra, que a gente está percebendo? Quem é que está vindo com um discurso extremamente bélico, que não é quando agora que parou a cachaçada da Coreia do Norte, vamos atacar com fogo e fúria, não sei o que, e aí nós responderemos, e não sei o que, aí vai, aí não dá em nada, aquelas falastrices do nosso... eu não sei nem como determinar esse cidadão que é o Donald Trump, né? Que tipo de presidente é esse? Que ser humano é esse que está governando a nação mais poderosa da face da Terra? É inacreditável, é inacreditável. Parece que botaram uma criança rica, mimada, entendeu? Que não teve acesso a nenhum tipo de educação, nenhum tipo de ética, e botaram um cara desses pra... né? Meu Deus, é inacreditável isso que a gente está vendo no mundo agora. Esse cidadão realmente não sei, cara, me fez até perder o fio da meada, gente. Mas enfim, então nós temos esse psicopata, não sei descrever de outra forma, né? Com essas falastrices e coisa e tal, e agora vem essa questão do ataque. Alguns dizem que o cara é um gênio, meu Deus do céu, não sei onde é que vê algum tipo de genialidade nesse cidadão, mas cada um, né? Alguns também viam genialidade no Sun Tzu. Enfim. Ai. Então, gente, o que acontece? Nós temos 3 países agora comandando uma coalizão, por causa que vai acabar, né? Se isso se enredar para onde a gente não quer que se enrede, né? Isso está caminhando para um lugar que a gente realmente, os que têm a noção da questão da transição planetária que nós estamos sofrendo, ninguém quer guerra, né? Os despertos querem o entendimento. E tem os outros que são os despertos, mas são mal intencionados, por causa eles sabem o que estão acontecendo e eles estão provocando esse tipo de situação. Então, com a guerra, eles promovem o caos. Com o caos, eles promovem sofrimento, eles promovem medo, eles promovem terror. A gente sabe que tudo isso baixa o padrão vibratório. A gente sabe, né, da importância do padrão vibratório a nível mais massificado, a nível global mesmo, né, o que isso influencia.
Então os do bem vão ter que fazer uma vibração muito positiva, muito mais forte para compensar essa energia negativa toda que está sendo gerada através dessas massas negativas, né, que estão sendo mobilizadas aí para causar esse tipo de pânico e terror ao redor da Terra. E aí de repente vem essa questão do Trump de novo, e vou atacar a Síria, não vou. Eu quase fui fazer um programa dizendo, pessoal, não se assustem, que isso vai ser uma falastrice que não vai dar em nada. E daqui a pouco eu sou surpreendido por um real ataque que acontece, que foi agora na noite passada. Na verdade, a partir das 10 horas da noite de ontem, a imprensa toda começou a... né? E eu confesso que de novo tive dor de estômago, de novo custei a dormir, tive que tomar remédio, né, pro estômago. E acredito que talvez não seja só, eu acho que isso foi só um agravante, né? Talvez eu tivesse comido alguma coisa que já não tivesse feito muito bem, e essa situação toda mexeu um pouco comigo. Ah, Luciano, mas tu não pode te envolver com isso, tu não pode dar bola pra isso aí, tá aqui no Brasil, aqui em Gramado, Rio Grande do Sul, tá tudo muito lindo, muito bonito, deixa os caras se matar lá. O problema é que, de acordo com tudo que eu tenho estudado, né, isso está levando a uma situação que vai envolver a humanidade toda. Isso é falado, né? Nós temos grandes mestres ascensos falando que a gente vai passar por um período de conturbação. Nós temos relatos bíblicos, nós temos vários indícios, nós temos o mestre Chico, né, que diz para nós, olha, até 2019, que é o ano que vem, junho de 2019, para ser mais preciso, um ano e um mês desse ponto agora, dizendo que a humanidade tem que se entender, nós temos que entrar num caminho de entendimento, ou, caso contrário, se nós optar pela guerra, vai haver uma grande destruição, onde deixará todo o nosso hemisfério norte do planeta inabitável. E aí os que restarem os que fugirem, né, do hemisfério norte, da guerra, coisa e tal, os que ficarem morrerão, segundo consta. E os que fugirem vão invadir que? A América do Sul, a África. E por isso que já se dizia, muitos anos atrás lá, que o Brasil seria o colo do mundo nessa situação. Então, haja vista a nossa produção de alimento, a nossa posição geográfica, o aquífero Guarani, a situação espiritual do nosso país, que eu acho que ela deve ser uma das mais... pelo que constam aí, né, deve ser uma das mais evoluídas do mundo, né? Parece que o povo brasileiro está conseguindo ter uma visão espiritual mais abrangente do que outros países do mundo, né? E depois estamos falando de um Brasil que é um país praticamente continental, né? Abrange quase toda a nossa América do Sul. Então é muita coisa. Então a gente sabe realmente da questão da produção de alimento que nós temos no nosso país. Então a questão de haver uma guerra que destruiria o continente, o hemisfério norte do planeta, e o Brasil passasse a ser o colo do mundo pela produção de alimento, de recursos naturais que nós temos aqui. Então acreditar nisso, há 30 anos atrás, quando começou a ser falado, era difícil. Hoje, com a situação que se descortina, e pelo que nós estamos vendo, absolutamente plausível. E o que deixa a gente um pouco menos esperançoso, mas é aí aonde eu quero botar o foco, e é aí onde a gente tem que reforçar o nosso padrão vibratório. É agora que nós temos que lutar com mais força, visualizando, e olha a dificuldade disso, né, de agir dessa forma. Como que tu vai conseguir ser positivo, vislumbrar um futuro melhor, criar uma imagem extremamente saudável, feliz, né, e positiva na tua cabeça, com tudo o que está acontecendo ao teu redor? O Brasil se desmoronando politicamente, o Brasil se desmoronando economicamente, embora eles dizem, menor inflação dos últimos tempos, coisa e tal, mas a governabilidade de um país é fundamental para o seu desenvolvimento e para a sua caminhada com lucidez, com tranquilidade, e assim vendo desmoronar todos os nossos governantes. É político indo para a cadeia, né? É político candidato que está querendo fazer aliança com os que estão presos, que sabem que a gente já está sabendo que são os desonestos, né? Então a gente vê políticos que são candidatos e agora de outros partidos que também começam a vir, os seus nomes, né, estão sendo mencionados agora no Lava Jato.
Vamos lembrar, Palocci, Eduardo Cunha, Lula, toda essa galera que está presa aí não começou com o nome envolvido, não começou com a aceitação das denúncias pelo STF, coisa e tal, né? Agora, nossa, agora cada cidadão que antes não sabia nada, agora sabe o que é um Superior Tribunal Federal e, né, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo empurrado a trocar os velhos assuntos de botequim, né, da mesa com cerveja, falando do futebol, falando não sei o quê. Não, agora se discute política, agora se discute geopolítica, agora começa a se discutir exopolítica. Então é inevitável dizer que a gente aprende a duras penas, às vezes. Né? Às vezes tem que vir uma grande doença para causar a busca pelo grande remédio. A constatação, enquanto a gente está doente e inconsciente e ignorante disso, né, a doença vai tomando conta e a gente não se dá por conta do que está acontecendo. Quando a gente percebe os traços infecciosos, né, a gente começa a procurar a saúde, a gente começa a procurar a solução. Então a gente está num momento onde as grandes chagas estão sendo expostas como nunca foram. E isso em todos os segmentos. Né? Então a gente vê a podridão escondida na falsa medicina, ou no comércio da medicina, melhor dizendo. A gente vê a podridão na política, a gente vê a podridão no sistema econômico. Então agora começa a vir à tona tudo isso. E aí, então, quando a gente fica ciente da verdade, né? Não, primeiro causa o choque, depois a gente tem que assimilar e o que nós vamos fazer com essa informação toda que nós estamos tendo, né? Aí vem o segundo passo, que depois que a gente assimila, qual é o próximo passo, para onde nós vamos, como vamos lidar com isso, né? Como é que tu vai tratar de um problema que tu não sabe que ele existe? Ou tu desconfia, mas tu entende? Agora a gente começa a chegar num ponto mais decisivo da história, com as informações que estão vindo. Né? Com os métodos científicos de comprovar muita coisa que está acontecendo. Então, pessoal, de novo, vamos ficar muito ligado nessa questão dessa guerra. Esse ataque feito pelos Estados Unidos, a questão do fake flag, né, a questão dos russos dizendo qual seria o sentido do Bashar al-Assad fazer um ataque ao seu próprio povo agora com gás, sabendo que isso... lembra da Líbia com o Muammar Gaddafi? São coisas que atrairiam o foco desnecessário para eles, principalmente agora que o pessoal está dizendo que eles estariam num momento, no caso do Bashar al-Assad, de controle sobre o ISIS. E então o que está acontecendo? Quando eles perceberam que o Estado Islâmico estava perdendo força dentro da Síria, né? E o Estado Islâmico é o grande trunfo dos controladores ocultos, do governo das sombras, para promover o que eles querem, então eles tiveram que fazer alguma coisa, eles tiveram que tomar alguma atitude para reverter o quadro. Então qual seria? O fake flag do gás? Para de novo causar essa confusão toda? E outra, por que o ataque tão depressa dos americanos antes de uma investigação mais profunda sobre esse ataque? E se daqui a pouco a gente descobre que foi realmente uma encenação, que é o que os russos estão colocando, que foram atores contratados para fazer aquilo e mostrar para o mundo inteiro. E outra, né, por que eles sempre usam as crianças, né? Não é a melhor forma de comover o mundo? Quem é que não se sensibiliza com a imagem de uma criança, que nem aquela criança toda empoeirada dentro de uma ambulância, num outro ataque que foi feito uns tempos atrás ali, que ganhou o mundo também, né? Ou aquele refugiado, aquele bebê que foi encontrado morto, afogado numa praia. Como eles exploram esse tipo de imagem? Por quê? Porque qualquer ser humano que tem um pingo de coração dentro do peito, vamos dizer assim, é lógico que vai se horrorizar. É lógico que vai se sensibilizar com tudo isso. E às vezes, nessa emoção cega que a gente tem a respeito da coisa, a gente engole reto, né, direitinho assim, o que eles empurram pra gente, sem mastigar. E depois não consegue digerir. E não entende por quê.
né? Então, volto a dizer, para nós entender o que está acontecendo agora, nós temos que assistir os depoimentos de todos esses ex-militares que falam como é feito esses fake flags. Nós temos os depoimentos de novo, gente. O Aaron McCollum falando que ele participou de um desses falsos ataques. Então nós temos aqui, né, as denúncias de que sim, eles usam esse tipo de artifício. Sim, é impossível confiar nesse povo, né? Nos militares ocultos que comandam, que usam toda essa parafernália, né, de acordo com os seus objetivos. Então, de novo, a Rússia está sendo acusada, né? A Rússia, ela está sendo isolada do mundo, né? Haja visto o episódio da tentativa de assassinato ao espião russo e as consequências que isso geraram.